Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Imagine que você precisa consolidar os dados através de planilhas. Imagine que você tem a planilha de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, enfim, e precisa depois ter uma planilha do total geral, uma média geral. Como que você faz essa consolidação de dados de modo rápido nas suas planilhas? Bom, você vai aprender essa dica bem interessante, bem rápida comigo, que pode te ajudar no teu dia a dia com Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Repare essa situação. Eu tenho aqui uma tabela de janeiro. Aí você vai verificar a estrutura. A estrutura é fundamental, hein? A estrutura precisa ser igual, tá? Aí a gente tem fevereiro aqui, ok? E depois eu tenho março. Se você falar, professor, os valores estão iguais, não tem problema, tá? O importante é você ver aqui a estrutura. A estrutura delas é igual, tá bom? E o que acontece? Eu tenho aqui duas tabelas de trimestre. Primeiro, vamos imaginar que você quisera, ok, fazer a consolidação desses dados aqui. Por exemplo, fazendo erro. Não é o erro, né? Na verdade, você vai usar o teu conhecimento, que talvez não seja tão avançado em Excel, e aí você vai fazer do modo que cabe a você. Que seria o quê? Fazer igual. Você vai lá em janeiro, clica aqui no valor de janeiro, sinalzinho de mais, clica em fevereiro, clica no sinalzinho aqui, vamos lá, sinalzinho de mais, vai em março e clica em cada um dos valores, fazendo a fórmula de referência. Ao dar o Enter, veja que ele calculou, correto? Aí você clica duas vezes, ele vai passar para todo mundo. Tá errado isso? Não está errado isso. Isso que é importante de dizer. Você até pode, mas imagine que você tiver diversos meses. Será que é mais produtivo? Bom, tem a triste notícia de dizer que não é o modo mais produtivo. Vai ser um pouco mais difícil de você ter essa produtividade. Imagine que você tem diversos dados, enfim, vai ficar um pouquinho mais complicado. Agora eu vou te mostrar uma dica que você pode fazer nas suas planilhas na hora de fazer essa consolidação. Detalhe muito importante, as tabelas têm que ter a mesma localização e o mesmo tipo de estrutura. Não dá para ter estrutura diferente não. Então essas tabelas de janeiro, fevereiro, março, o valor da célula de referência, né, a posição dela de referência é fundamental, tá bom? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. A nossa formação vai do básico ao avançado e você tem lá diversos módulos para você se especializar. Já pensou em utilizar Power Query no teu dia a dia para fazer o tratamento de dados em tabelas? Já pensou, por exemplo, em aprender a criar painéis, relatórios interativos? É o módulo de dashboards. Tudo isso está dentro do curso de Excel Online. Então vem aqui na descrição conhecer o nosso curso. Outro detalhe, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Vamos retomar? Bom, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui nesse trimestre, e aqui eu vou fazer uma forma que você vai achar bem diferente, mas é interessante você entender. Eu vou colocar sinalzinho de igual, abro aspas simples, é aspas simples, gente, tá bom? E aí eu vou colocar asterisco, aspas simples novamente. O que eu estou falando aqui? Quando eu estou usando o conceito de aspas simples, eu estou passando o nome da planilha. E quando eu uso o asterisco, que é o caractere Turing, eu estou falando qualquer planilha, tá? Então quer dizer, ele vai olhar todas as planilhas que estão atrás de trimestre, como janeiro, fevereiro e março, e agora eu passo a célula de referência. Então lá, exclamação, a célula de referência é C5, tá? Por causa que nas outras tabelas é essa daí. Se eu fizer isso, olha o que ele vai fazer, vai jogar um valorzinho aqui, né? Janeiro, março, ele falou, opa, tem alguma coisa que está errada. Sim, isso aqui é só para você entender o conceito que a gente está trabalhando. Por quê? Porque eu tenho que aplicar a fórmula. Então olha lá, igual soma, abro parênteses. Então o que eu vou fazer agora aqui? Aspas simples, asterisco, aspas simples, exclamação, C5. Quando eu faço isso,
ele vai montar a referência das planilhas e somar a célula C5. Eu vou dar um Enter, ó. 1680. Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Prontinho. Ele acabou de aplicar o valor. Só que detalhe muito importante, tá? Nessa fórmula aqui, pessoal, ele está considerando, ó, a planilha do trimestre, porque eu joguei valor lá, tá? Ó. Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir ela, porque eu só mostrei o erro. Vamos excluir, ó, prontinho. Tá, ó. Vou voltar aqui e vamos agora aqui, ó, apenas deixar a correção da fórmula, ó, de C5. Vou dar o Enter, fez a consolidação. Vou vir aqui, ó, clico 2 vezes, adequei ela. Tudo bem? Então ele vai olhar em todas as planilhas, né? Janeiro, fevereiro, março. Se eu tivesse abril também estaria olhando e fazer essa consolidação, tá? Aí o que acontece? Eu quero fazer a média. É o mesmo princípio, ó. Igual média, abro parênteses, aspas simples, ó lá, ó, asterisco, exclamaçãozinha C5. Então vai olhar todas as planilhas, trazer o valor de C5. E no caso calcular a média. Então vou dar um Enter, ó. Prontinho, acabou de calcular a média. Vamos clicar 2 vezes, olha só, calculou a média de todo mundo. E isso funciona também para as outras formas, como por exemplo o máximo e o mínimo. Olha que interessante, igual máximo, abro parênteses, opa, aspas simples, asterisco, aspas simples, aí a gente coloca aqui, ó, exclamaçãozinha, C5. Assim. Agora eu vou dar o Enter, ó, identificou o maior valor, vou clicar 2 vezes, prontinho. E o mínimo? Mesmo procedimento, ó, igual mínimo, vamos lá, ó, aspas simples, asterisco, aspas simples, exclamação C5, tá? Olha lá, vou dar um Enter, identificou o menor valor, vou clicar 2 vezes, prontinho. Mas professor, tá funcionando? Tá, ó. Agora eu vou mudar os valores, ó. Aqui eu vou colocar 120, aqui 300, aqui 200, aqui 120, aqui 300, aqui 200, aqui 300 e aqui 320. Tudo bem? Olha o que aconteceu lá no trimestre. Olha os cálculos já sendo refeitos. Olha a média aqui, ó. E o maior valor já fez também alteração. E o menor valor já fez alteração. Vamos pegar aqui, ó. Vou mudar aqui, ó, para 90, ó, na Rita. Olha o que aconteceu agora aqui, ó. O menor valor é 90. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Marcos 120. 120 Marcos foi aonde? Foi aqui, ó. Em fevereiro. Mas olha, ó, vou mudar janeiro. Eu vou colocar, ó, 90 também, ó. Será que vai trazer lá, ó? Vai, 90. Então o que a gente faz? Essa dica que eu estou passando para você é o conceito, né, de referência 3D, onde você está passando o caminho das planilhas através dessa pequena expressão que ele identifica que ele tem que analisar todas as planilhas e pegar aquela célula de referência. Como eu passei a função soma, média, máximo e mínimo, ele acabou realizando o cálculo, fazendo a consolidação desses valores em uma tabela, por exemplo, de análise desse relatório, né, nessa consolidação dos dados. E isso pode te ajudar depois, né, por exemplo, ó, fazer aqui um gráfico, né, ó, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Tem aqui um gráfico, ó, do total, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, bonitinho. Olha lá. Tem um gráfico do total. Poderia, por exemplo, fazer um gráfico aqui, ó, dos valores máximo e mínimo, também, ó. Pegar aqui e fazer um outro gráfico, ó. Fazer um gráfico de barras, ó, de comparação, ó. Ok, ó. E aí colocar no relatório, enfim. Aí vai da tua criatividade na criação, por exemplo, de um relatório dessa planilha de consolidação, ok? Que você pode aplicar. Mas a dica principal era isso que você talvez não conhecia, de fazer a referência através de uma expressão. Igual, abro aspas, asterisco, fecho aspas, vai lembrar, aspas simples, e abro a exclamação. Então o que está atrás da exclamação seriam todas as planilhas. E depois eu passo a célula de referência. Vale lembrar que isso só vale se toda a estrutura das tabelas é semelhante. Por exemplo, C5, porque aqui o valor inicial do Marcos é em C5. A outra planilha, ó, C5, em março. Outra planilha em C5. Sabia dessa dica? Se não sabia, comenta aqui que eu vou adorar ler o teu comentário
e depois te responder no melhor momento. É a primeira vez que chega ao canal? Lembre-se, clica no botãozinho de inscreva-se, porque todo dia a gente traz uma dica de Excel e clica no sininho. Quer aprender Excel comigo? Vem na descrição www.cursodeexcelonline.com. Vem aprender isso e muito mais. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!